Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à nossa correção dos nossos exercícios online. Sou o professor Leandro Garcia Neto e a minha disciplina é o ensino religioso. O tema dos nossos exercícios são as organizações religiosas. O nosso conteúdo fala sobre papéis e funções, sobre lideranças, fala sobre a religião cristã. Então, como habilidade, temos identificar os elementos que contribuem para a identidade das instituições, reconhecer os papéis atribuídos às lideranças das diferentes tradições religiosas e exemplificar as contribuições desses líderes na nossa sociedade. Então vamos à correção do nosso primeiro exercício, que foram as questões discursivas. Qual o objetivo da instituição cristã? Você que respondeu falar ou transmitir os ensinamentos de amor e respeito ao próximo de Jesus Cristo, pregado por Jesus, está correto, tá? Mas eu observei algumas respostas e vários alunos deram uma resposta semelhante, que também está correto, faz sentido e vale tanto para a religião cristã como qualquer outra tradição religiosa. Elas todas têm esse elemento em comum na forma de pensar, que é buscar manter o grupo de pessoas unidas em torno da prática de fé, tá? Orientar a forma como essas pessoas devem se comportar e viver em comunidade, não somente no sentido religioso, tá bom? Mas este vem ser o foco principal. Na segunda questão, ele pergunta quem é o líder da Igreja Católica. Eu percebi que vocês responderam Papa ou Papa Francisco. As duas formas estão corretas, tá? O líder é o Papa e na atualidade a Igreja Católica ela é governada pelo Papa Francisco. O que é o hinduísmo? A terceira questão. O hinduísmo é como vocês responderam, ele é um conjunto de crenças, onde reúne diferentes crenças que possuem um elo de ligação comum, tá? Tá certo a resposta de vocês, mas eu trouxe também mais algumas informações que podem ser acrescentadas, como o hinduísmo ele é considerado uma filosofia de ordem religiosa que engloba tradições culturais, essa diversidade, tá? Valores e crenças obtidas através de diferentes povos, passando por constantes adaptações até chegar ao que se conhece hoje. O hinduísmo foi dividido em fases para melhor apresentar a sua história. Quarta questão. Como é conhecido o local de encontro dos judeus? Tá? Esse local de encontro que ele se refere é o templo religioso, o espaço sagrado onde serão realizados os rituais, as celebrações, as festas, serão vivenciados o calendário daquela tradição religiosa. No caso dos judeus, o nome desse espaço é sinagoga. É sinagoga. Quinta questão. Quem são os babalorixás? No candomblé, o sacerdote responsável pelo templo, ele é o babalorixá, certo? Mas também eles são conhecidos como pai e mãe de santo. Então você que colocou pai de santo, mãe de santo, disse também que eles são os responsáveis pelos ritos da Umbanda, também está correto, tá? Porque nós vamos ter grupos, tanto do candomblé quanto da Umbanda, utilizando esse termo. Então está correto também. Agora nós vamos falar sobre as questões objetivas, que tem apenas uma alternativa correta, certo? Primeira questão. Sobre a organização religiosa, podemos afirmar que, letra A, o fenômeno religioso ele é tão complexo e ausente na diversidade das relações humanas que é impossível estudá-lo e compreendê-lo
a partir das diversas áreas da ciência. O fenômeno religioso, ele não é ausente, ele está presente em todas as sociedades. Então essa alternativa ela não poderia ser marcada. Na letra B, o fenômeno religioso é algo que está fora do contexto social e do contexto psíquico pessoal. Errado também, tá? Toda a nossa sociedade, ela acaba interagindo com as diversidades das tradições religiosas. Letra C. A religião é uma certeza sobre tudo que escapa à ciência, ou de maneira geral, aquilo que a compreensão humana consegue entender. O ser humano ele já compreendeu muito sobre os milagres, sobre os mistérios de Deus, ou de deuses, tá? Mas nem tudo ele consegue explicar. Então a gente não pode afirmar que se trata de uma compreensão humana que o ser humano consegue entender. O ser humano ele vai estudando, ele vai buscando compreender um conhecimento muito complexo, onde ele vai observando e chegando a uma conclusão. Letra D. É possível constatar no processo humano que a religião não tem um papel transformador na vida das pessoas. Também está errado. A religião ela representa a mudança, ela representa a transformação. Tá? As pessoas encontram um apoio, uma base no sagrado, em Deus, e elas conseguem lidar com todas as suas dificuldades e superá-las. A alternativa correta vai ser a letra E. As diferentes religiões do mundo oferecem um sistema de significados sustentados por mitos, ritos, normalizações e funções que configuram uma organização social com base em caminhos espirituais. Correto. Segunda questão. Vamos falar sobre liderança, sobre líderes de diferentes tradições religiosas. Aqui no caso ele quer saber o nome de um líder específico e de uma tradição religiosa. Então nós temos aqui 5 opções: judeu, papa, guru, rabino e babalorixá. O texto diz: o líder espiritual dos judeus é conhecido como ... A palavra ... serve para indicar aquele que ensina e auxilia na aplicação da lei judaica e possui a autoridade sobre a interpretação da Torá. Torá é o texto sagrado dos judeus. Opa, eu falei judeu. Essa é a resposta certa? Não, tá? O judeu, ele é o adepto da tradição religiosa do judaísmo. Quem vai liderar esta tradição religiosa vai ser o rabino. Então a resposta correta é a letra D. Na terceira questão, a gente tem um questionamento. Qual é o papel do líder religioso, né? De uma maneira geral, os líderes religiosos, eles têm uma função. E essa função vai estar ligada ao conhecimento presente nos textos sagrados. Então a gente tem aqui, letra A, preservar e repassar os ensinamentos cívicos. Estamos falando de religiosidade, então está errado. Letra B, ele é considerado guardião, aquele que é responsável em manter o sigilo sobre a palavra sagrada. Está errada, porque ele não é orientado a manter o sigilo, mas a divulgar essa palavra, espalhar esta mensagem. Letra C. O líder geralmente apresenta algumas características que são de caráter carismático, tradicional e irracional. O erro vai estar aqui nesta característica irracional. Pelo contrário, ele possui uma característica racional. Letra D. Preservar e repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado o guardião, aquele que é responsável em transmitir a palavra sagrada. Essa é a alternativa correta. Como nós vimos, a letra A, a letra B e a letra C estão erradas, então a letra E também está errada, que afirma que todas estão corretas. Só temos a letra D como alternativa correta. Quarta. A religião muçulmana
Foi fundada pelo profeta, tracinho. Seus fundamentos estão escritos no livro sagrado chamado de Alcorão. Quem é o fundador da religião muçulmana? Nós temos aqui 5 alternativas: Jesus Cristo, Anjo Gabriel, Maomé, Siddhartha Gautama e Sadhu. Sadhu são os santos sábios do hinduísmo, tá? Siddhartha Gautama é o Buda no budismo. Anjo Gabriel é ele que vai ter a função de comunicar a Maria a possibilidade de ela receber o Espírito Santo para ficar grávida do Senhor, e ela, diante do anjo Gabriel, ela aceita essa missão e recebe o Espírito Santo. E Jesus Cristo, que é o Messias, o Salvador do cristianismo. Como estamos falando de religião muçulmana, a resposta correta é a letra C, Maomé. Quinta, qual é o principal objetivo de uma tradição religiosa? Entre tantos objetivos que ela possa possuir, tá? Ela tem um objetivo principal, que é compartilhar as orientações contidas nos textos sagrados. Levar este conhecimento sobre o texto sagrado para as diversas comunidades existentes. Transmitir esses ensinamentos, fazer com que o ser humano possa ler, entrar em contato com esse livro sagrado, fazer uma interpretação, compreendê-lo e compartilhar esse ensinamento com o próximo. Então a resposta correta é a letra A. Então, esse conteúdo, ele é o conteúdo do nosso simulado e também da nossa segunda avaliação. Estudem, façam a leitura novamente da apostila de vocês, verifiquem os exercícios, se vocês acertaram, que na aula passada eu disponibilizei o gabarito dos exercícios da apostila, verifiquem se está tudinho certo, façam a correção e estudem para a prova. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!